Aleluia, graça e paz, amados. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de um tema baseado no texto de Deuteronômio, capítulo 11. Eu queria falar sobre o tema ganhando forças para conquistar. E quando nós falamos desse Deus para quem tudo é possível, nós olhamos na palavra e temos aquilo que é o desejo dele para o nosso coração, aquilo que é a vontade dele para o nosso coração. Temos aquilo que são os comandos dele para as nossas vidas, o comando de avançar, o comando de conquistar. E quando nós olhamos para nós mesmos, um dia eu ministrando aos pastores, lá em Ouro Preto do Oeste, eu falei para eles: olha, a missão que nos foi dada, de sermos embaixadores do reino, de sermos pastores, ela requer mais do que o que nós somos capazes para fazer. Propositalmente requer mais do que o que nós somos capazes de fazer. Isso significa que se nós estivermos fazendo apenas aquilo que somos capazes de fazer, nós estaremos aquém do nosso chamado. Porque para executar esse chamado somente com a força que vem do Senhor, com a sabedoria que vem do Senhor, com a graça que vem do Senhor, com o favor que é derramado por Ele, dependendo dEle a cada dia, dependendo das misericórdias dEle que não tem fim, que se renovam a cada manhã. E assim, quando nós olhamos também para aquilo que a palavra do Senhor diz a nosso respeito, a respeito tanto da conquista quanto da obediência, é algo que vai além das nossas forças. Conquistar vidas aprisionadas no império das trevas é algo que nós só temos condições de fazer através do Espírito Santo de Deus. Conquistar a nossa família, conquistar os nossos amigos, poder manifestar a glória de Deus para aqueles que estão ao nosso lado, é uma tarefa possível apenas se tivermos a capacitação dos céus para cumpri-la. E quando Deus nos dá essa incumbência de conquistar, de marcharmos, de seguirmos em frente, de conquistarmos aquilo que Ele já determinou para nós, há na palavra um segredo para essa conquista. E nós gostaríamos de entendermos um pouco a respeito disso. Eu queria ler um texto com os irmãos, um pouco mais longo. Eu gosto de falar que quando a gente lê o texto maior, a gente pode pregar menos, né? Porque a Bíblia já fala por si. Abra sua Bíblia então em Deuteronômio capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 26. Vamos ler até o 27 para completar o raciocínio. Amém? Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles.
Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova, e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas as nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graça, Pai. Muito obrigado pela tua presença e pelo teu mover neste lugar. Cremos que o Senhor, o Deus que está presente aqui neste lugar, é o Deus cujo coração está aberto para ministrar a tua graça, o teu favor, e fazer-nos caminhar, Senhor, a cada dia, em vitória, triunfando, recebendo tudo aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. E por isso, Senhor, nessa noite eu clamo a Ti uma vez mais, capacita-me para que eu possa transmitir aos meus irmãos aqui neste lugar, Senhor, aquilo que a Tua palavra tem queimado no meu coração, aquilo que a Tua palavra tem fervilhado na minha alma, Pai, e que assim eles possam, compreendendo um pouco mais a Tua palavra, terem forças para conquistar no seu dia a dia, para conquistar na sua casa, nas suas famílias, no seu trabalho, e para caminharem, Senhor, a caminhada proposta pelo Senhor para eles, com a cabeça erguida, sabedores de que o Senhor, aquele que prometeu, é fiel para cumprir, e cumprirá a Tua boa palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fazendo um parênteses, antes de entrarmos na palavra, o capítulo 11, ele começa chamando a atenção nossa, e que vem a calhar também sobre esse dia, mas não foi sobre isso que fui ministrado, então não é sobre isso que vou ministrar, mas como sendo hoje o dia dos pais, o texto no versículo 2, o Senhor vem falando através de Moisés, dizendo: lembre-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. O texto vem trazendo uma responsabilização para os pais. E como dia dos pais hoje, além de dar o feliz dia dos pais para cada um dos pais aqui, o Jean é o pai mais novo aqui da igreja, e eu, o mais velho,
Eu acho que sou mais velho que o Alexandre. O Alexandre tem 40 e... 50 também, Alexandre? Não, né? É verdade. Então, queridos, o Senhor vem trazendo uma responsabilização. O Senhor estava dizendo: olha, vocês precisam falar do que eu fiz na vida de vocês para os filhos de vocês. Não se esqueçam de que eles não viram o que eu fiz por vocês. Eles não viram o que eu fiz, tirando vocês do deserto, do Egito, guiando vocês pelo caminho no deserto. Eles não viram os milagres, eles não viram os sinais. Então é responsabilidade de vocês falarem para eles, ensinarem para eles, e não é tratá-los na hora que eles estão fazendo alguma coisa errada. Como pais, muitas vezes nós temos esse problema. Nós queremos usar a Bíblia como pau de dar em doido, ou como dizem os portugueses, como pau de quina, para bater na cabeça dos outros. Muitas vezes nós queremos usar a Bíblia para bater na cabeça dos nossos filhos, quando eles estão fazendo coisa errada. Aí nós lembramos a Bíblia e falamos para eles: não é assim que você tem que fazer, você tem que fazer assim, assim, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. E a Bíblia não manda nós ensinarmos a eles quando eles estiverem errando. A Bíblia diz que nós devemos ensinar quando nós sentamos com eles, quando nós sentamos à mesa, quando nós vamos deitar, quando nós levantamos, na hora que o coração deles estão abertos para nós. Essa é a hora de ensinar, porque na hora que eles fizeram alguma coisa errada, o coração deles está fechado para nós. Você pode falar o que você quiser, que eles só vão ouvir o blá, 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 não vão ouvir mais nada. Então não adianta você achar, ou nós acharmos, que vamos conseguir ensinar nessas horas. Vocês ouviram aqui o Senhor falando quando é que tem que ensinar. Esse texto fala a respeito disso, e o versículo 2 já começa chamando a atenção nossa como pais, exatamente para isso. Mas eu queria falar um pouco sobre esse texto. O texto vem trazendo, nos ensinando a respeito de como conquistar. Vem nos ensinando que toda conquista duradoura, toda conquista para permanecer nas nossas vidas, ela deve estar ancorada, ela deve estar baseada no princípio da obediência. Quando nós olhamos aqui o versículo 13, onde nós começamos a ler aqui nesse capítulo, eu incentivo os irmãos a lerem o capítulo todo em casa depois. Mas o versículo 12 vem dizendo: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, aí vem então, ou como diz mais à frente lá em Josué, né? Só então o Senhor fará prosperar os seus caminhos. Mas aqui em Deuteronômio ele diz que é isso que vai servir de base para as conquistas. É isso que vai servir de base para nós podermos manter a cada dia as conquistas que nós temos granjeado nas nossas vidas. E o texto ele vem explicando a respeito disso, que é tudo um conjunto, que aquilo que Deus prometeu e que Ele também está nos capacitando para que nós possamos conquistar, é um conjunto. E que precisamos assim então fazer com que a palavra dele esteja impregnada de uma forma completa nas nossas vidas. Alguém de vocês já usou algumas vezes, hoje tem um nome chique, né? Para falar é post-it. Quando eu me converti não tinha post-it. Tinha folhas, cartolinas. E quantas vezes, até mesmo incentivado pela minha irmã, que havia se convertido um pouco antes de mim, porque ela fazia a mesma coisa no quarto dela, a pastora Valdineide, que vocês conhecem, nós escrevíamos os versículos nas cartolinas e colocávamos no nosso quarto, os versículos que nós queríamos decorar, nós escrevíamos e pregávamos, o nosso quarto era cheio de cartolina. E a palavra diz: olha, você quer conquistar?
No texto bíblico ele diz: escreve no umbral da sua porta. Escreve assim bem na soleira da porta. Na soleira não, soleira é embaixo. Na parte de cima, né, da porta assim. Para toda hora que você for entrar, na hora que você for sair, você lembrar do que a palavra de Deus diz para você. Para que você possa obedecê-la. É uma responsabilização. O Senhor vem trazendo essa responsabilização, mostrando que essa palavra ela precisa conquistar a nossa mente. Ele vem trazendo uma figura aqui no versículo 18, dizendo: olha, gravem estas minhas palavras no coração e na mente de vocês. E eu pergunto para vocês nessa noite, em nome de Cristo Jesus, como está na vida de vocês o empenho para que essa palavra esteja gravada no seu coração? E eu estou falando de lembrar-se mesmo dela, de lembrar de cor. Se hoje fosse retirada a Bíblia da sua casa, como aconteceu já em muitos outros países, uma proibição, uma varredura entrando nas casas, pegando todas as Bíblias e queimando. O que você conhece da Bíblia daria para você sobreviver? O quanto você lembra dos textos? O povo de Israel não tinha esse privilégio que nós temos, de ter Bíblias em casa, de ter Bíblia caminhando conosco, para onde quer que nós formos, né? No celular. Só que ao invés de isso facilitar, muitas vezes isso tem dificultado. Porque ao invés de eu decorar um texto, não, eu sei que a hora que eu precisar, eu vou ali, é só digitar um pouco do texto, uma palavra ou alguma coisa, o Google já vai me mostrar, ou o próprio aplicativo da Bíblia já vai me mostrar. Mas eu creio que vai chegar um dia que não será assim, queridos. Eu creio que vai chegar para nós também. E a palavra vem dizendo, vem nos exortando, dizendo: olha, gravem essas minhas palavras no coração e na mente de vocês. Era uma ordem de Deus. Mas muitas vezes nós queremos conquistar, nós queremos romper, nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, mas nós não queremos nos esforçarmos para, em obediência, sermos fiéis àquilo que Ele exigiu de nós. E o versículo 13 começa dizendo isso: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor e servindo de todo o coração e de toda a sua alma. É impossível você amar o Senhor e servi-lo de todo o coração e de toda a alma, sem se empenhar em conhecer a vontade dEle, o propósito dEle, a palavra dEle, os desígnios, a linha mestra, o prumo dele para as nossas vidas. É impossível. Então é o quanto nós nos dedicamos, é o quanto nós buscamos, é o quanto nós repetimos dessa palavra que vai demonstrar o nosso empenho. É como que você estivesse treinando alguém para algum ofício, e a pessoa se diz muito interessada em aprender aquilo, quer seja um ofício no trabalho, quer seja um instrumento ou alguma coisa, e aí você passa uma tarefa para aquela pessoa, e a pessoa diz: não, eu quero mesmo, eu quero aprender. O instrumento é uma das coisas que fica bem claro isso, né? Aí você passa uma tarefa para a pessoa, e aí você chega na próxima aula: eu não tive tempo de executar, não deu. Eu posso dizer que estou querendo o tanto que eu quiser, porque a minha atitude vai estar dizendo o contrário. É a mesma coisa em relação a fazermos a vontade de Deus. Se dissermos que queremos fazer a vontade de Deus, que temos esse anseio de cumprir, de conhecer a vontade dEle, e não nos empenhamos para guardar essa palavra, para decorá-la, para aprendê-la, para saber em todos os momentos a que parte da palavra aplicar para cada momento, para não ficarmos como muitos fazem, fazendo
adivinhações com a Bíblia, ou bibliomancia, né? Agora eu quero ver o que Deus quer falar comigo agora. Eu abro e coloco o dedo e vai lá. Não, queridos. Nós precisamos conhecê-la para que em cada circunstância eu saiba o que é que a palavra de Deus me diz para aquela circunstância. Por isso que o Senhor disse: olha, vocês precisam guardar, gravem essas minhas palavras no coração e na mente de vocês. Ela precisa ganhar o nosso coração, ela precisa ganhar a nossa mente, precisa dominar o nosso coração e a nossa mente, precisa dominar as nossas mãos, aquilo que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer só será de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, se em primeiro lugar nós estivermos dispostos a cumprir esse propósito, e em segundo lugar nós conhecermos qual é a vontade dEle. Por isso o próprio versículo 18 continua dizendo: amarrem-nas como um sinal nas mãos. Amarrem-nas como um sinal nas mãos. Isso é uma forma de dizer: o que você for fazer, você precisa fazer de acordo com a vontade de Deus. Os judeus levavam isso ao pé da letra. Sabe o que eles faziam? Vocês já ouviram a Bíblia falar sobre filactérios? Eles amarravam alguns filactérios, umas fitinhas, na manga da roupa deles assim, com os versículos escritos. E eles andavam com os filactérios. Por isso Jesus: ai de vocês, escribas e fariseus, que alargam os vossos filactérios. Ou seja, escreve muito texto, você tem muito texto de cor, mas não vive, porque eles levavam a sério, mas levavam a sério simplesmente no método, na forma, e não no interior. Mas a palavra vem dizendo, e o que ele está dizendo é: você precisa conhecer essa palavra, e que as suas mãos estejam alinhadas com essa palavra. Aquilo que você for fazer precisa estar alinhado com essa palavra. Então precisa dominar as nossas mãos, as nossas obras, a nossa vida. E ainda a parte C do próprio versículo 18, ainda vem dizendo o seguinte: e prendam-nas na testa, para colocar entre os olhos. Eles tinham uma mitra, e aí sempre andava com uma espécie de um patuazinho, e colocar na testa aqui com um texto bíblico dentro. Normalmente um texto que era básico para eles, que dizia: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas muitas vezes, na hora de agir, na hora dessa palavra controlar a sua visão, na hora de controlar o que era para ver, não era controlado. As nossas conquistas dependem exatamente disso. Então investir esse princípio de obediência na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Por isso que o versículo 19 vem dizendo: ensine-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam nos batentes das suas casas e nos portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos. Queremos conquistar, queremos ir além. Se nós queremos ir além, é a palavra de Deus que vai trazer, é a obediência à palavra de Deus que vai nos proporcionar isso. Então precisamos saber que precisamos obedecer em tudo. Versículo 22 vem dizendo: se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, é uma obediência incondicional. O Senhor certamente faria com que todos os inimigos fossem colocados por terra. Veja o versículo 23: então o Senhor expulsará todas as nações, ou na nossa versão, trazendo para os nossos dias, todos os seus inimigos, e vocês despojarão os inimigos que vocês acham que são mais fortes que vocês.
E para o povo de Israel, vocês despojarão nações mais fortes do que vocês. É obedecendo que nós conseguiremos conquistar. Precisamos colocar os nossos pés nos lugares que são alvo da nossa conquista. Esse versículo 24, ele é muito conhecido, ele é muito usado, que diz: todo lugar onde vocês puserem os pés de vocês, o seu território se estenderá. Todo lugar onde vocês puserem os pés de vocês, o Senhor diz que daria a cada um todos os lugares onde eles colocassem os pés. A grande questão, queridos, é que muitas vezes hoje os nossos pés não estão indo a muitos lugares. Nós estamos querendo conquistar lugares onde os nossos pés não têm ido. Queremos conquistar muitas vezes a nossa família, queremos conquistar os nossos vizinhos, queremos conquistar vidas, sem colocarmos os pés nos corações delas. Quantas vezes nós não andamos ou não passeamos pelo coração dos nossos filhos, pelo coração dos nossos cônjuges, dos nossos familiares, quando se abrem os corações para nós, para caminharmos ali e ministrarmos a palavra de Deus, e ministrarmos com amor, e ganharmos os corações deles, pisando ali e decretando a vitória do Senhor naquele lugar. Estamos perdendo de conquistar muitas vezes a nossa família, os nossos filhos, por não sentarmos para caminharmos pelos corações. Não simplesmente apontar os erros, não, mas sermos a mão amiga, sermos o ombro onde eles podem chorar, sermos a pessoa em quem eles podem confiar, colocarmos os nossos pés, caminharmos com eles pelas dificuldades deles, e poder decretar aquilo que a palavra de Deus diz, que onde pusesse a planta dos nossos pés, Ele nos daria por herança. Por isso, queridos, só existe uma forma de nós ganharmos e conquistarmos aquilo que o Senhor já determinou para que seja nosso. A força que nós precisamos para conquistar está na obediência. E para encerrar, eu queria que você, não vou pedir para você abrir, mas vou pedir para colocar aqui na tela, que fica mais fácil, versículo 8 de Deuteronômio 11. E esse é um texto que eu gostaria que vocês decorassem para a vida de vocês. Escreva na mão, igual quando a gente não quer esquecer alguma coisa. Escreva nos lugares onde você passa com facilidade. E lembre-se do que diz esse texto. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Fiquem de pé. A falta de obediência, a falta de conhecimento da palavra, mina a sua força de conquista, tira a sua força de conquistar. E o Senhor vem declarando ao povo de Israel e trazendo esse segredo, o segredo de como ganhar forças para conquistar. Israel foi um povo conquistador, que conquistou, que os inimigos não conseguiam se manter diante deles, enquanto mantiveram a sua obediência ao Senhor. E que o seu coração esteja firmado nisso,
E que você possa todos os dias levantar e saber que se você obedecer aquilo que a palavra do Senhor diz para você, você vai ter forças para invadir e para conquistar. Para invadir aqueles corações que você acha que é impossível, que você acha que não tem jeito, que não dá, que não tem como. Não, é possível. É possível. Desde que a sua obediência seja incondicional à palavra do Senhor. Desde que você decida caminhar, obedecer a toda a lei do Senhor, a toda a palavra, a todo mandamento. Certamente, o Senhor, aquele que prometeu, Ele reforça isso quando Ele vem falando para Josué. Essas são as últimas palavras de Moisés. E o Senhor reforça isso quando Ele vem falar para Josué. E essa mesma palavra que se aplica para Josué, aplica-se a um Josué que estava colocando em prática o versículo 8 do capítulo 11 de Deuteronômio. E aí o Senhor vem e diz para ele: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Quando que ninguém conseguirá resistir-nos, queridos? Quando nós obedecermos integralmente a palavra do Senhor. E reitero então essa promessa de conquista que o Senhor nos dá, de força para conquistar. Com a promessa que o Senhor faz a Josué e faz a você e a mim nessa noite. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Não tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Este é o segredo da conquista. Este é o segredo de ter forças para conquistar, de não ter portas de bronze, de não ter ferrolhos de ferro que se mantenham de pé diante do seu avançar. Se você decidir obedecer, a obediência aos princípios da palavra de Deus é o que fortalece a sua vida para a conquista que você tanto almeja. Senhor, eu quero te louvar, Pai. Obrigado, porque Tu és o Deus que, além de nos dar as Tuas grandes e maravilhosas promessas, o Senhor é o Deus que nos capacita para conquistarmos também as promessas, Senhor. E a Tua palavra nos deixa claro que os Teus mandamentos não são penosos. E nós queremos nessa noite, uma vez mais, abrir o nosso coração e declarar, Senhor, que nós decidimos sim Te eleger como Senhor das nossas vidas. E queremos reafirmar, Senhor, o nosso propósito de servir ao Senhor com alegria, de obedecer a Tua palavra, de obedecer aos Teus mandamentos. Olha, Senhor, para o desejo do coração de cada um dos Teus filhos aqui neste lugar, daqueles que estão ouvindo essa palavra. Senhor, muitas vezes aqueles que não têm tido forças para vencer as suas batalhas, Senhor, que essa palavra entre nos corações e que deixe claro, Pai, que a força que nos mantém mais que vencedores é a obediência à Tua palavra. Se em algum momento, Pai, temos perdido forças, temos tido falta de força, Senhor, é porque temos deixado de lado a obediência da Tua palavra. A lâmpada que tem iluminado os nossos pés, Senhor, muitas vezes tem estado se apagando, porque nós não temos sido diligentes para lembrarmos da Tua palavra, para buscarmos e gravarmos ela na nossa mente e no nosso coração.
E que o teu povo seja instado nessa noite, Senhor, a se colocar mesmo na brecha para entender a tua palavra, para buscá-la, para gravar no seu coração, para que as suas ações, Senhor, sejam alinhadas com ela, os seus pensamentos, Senhor, o seu olhar, o seu falar, o seu agir, sejam alinhados com a tua palavra, Senhor, e que se cumpra na vida de cada um aqui neste lugar, e aqueles que ouvirem e determinarem nos seus corações viverem essa palavra, que se cumpra o que o Senhor prometeu através da vida de Josué, Senhor. Ninguém vai poder resistir, e todo lugar que colocar a planta do pé será conquistado. Que o Senhor dê graça para que cada um deste lugar conquiste, Senhor. Coloque os pés nos corações dos seus filhos, dos seus cônjuges, o coração os pés nos corações das suas famílias, Senhor, declarando que esse lugar é do Senhor, que essa vida pertence ao Senhor, e vivendo a tua vontade, sendo, Senhor, obediente à tua palavra, para que eles possam te ver através da vida dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. E que cada um, Senhor, seja capacitado a viver plenamente a tua vontade, e que possam ganhar forças para conquistar, Senhor, triunfando sobre cada dificuldade, sobre cada inimigo, sobre cada obstáculo, que eles possam, com base na tua palavra, serem mais do que vencedores sobre todas as coisas, por meio daquele que os amou, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, seus estudos, seus negócios, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vá viver a melhor semana da sua vida, e vá passear mesmo pelo coração dos seus filhos, passear pelo coração dos seus familiares, e vá conquistar essa terra para Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Vão em paz. Mais uma vez, um feliz Dia dos Pais a todos vocês, e que vocês possam serem pais mesmo, que ensinam para os seus filhos, falem do que vocês conhecem de Deus para eles, e ministrem aos corações deles o conhecimento de Deus, os milagres e o que o Senhor já fez em você e através de você, em nome de Cristo Jesus. Tenha uma semana abençoada. No sábado estamos aqui com a nossa escolinha, a nossa escola bíblica, e no domingo aguardamos vocês aqui às 19 horas, em nome de Jesus. Deus em Cristo nos abençoe.